Hoje nós vamos falar sobre pensamentos tóxicos. Nós estamos no que é chamado de Setembro Amarelo. É uma campanha para que a saúde emocional, a saúde mental seja observada. E achei que essa palavra seria muito pertinente pelo momento que nós estamos vivendo. Pelo fato desse mês ser reservado para se falar dos assuntos que dizem respeito à nossa mente, à nossa saúde emocional. Então, hoje, a palavra é bem didática, é uma palavra bem pontual, e se você quiser anotar, fique à vontade. Mas eu quero começar te dizendo que a maior das batalhas que nós enfrentamos é na nossa mente. É interessante porque a gente entende, às vezes, batalha espiritual muito por coisas que estão do lado de fora. Então, é aquela pessoa do seu trabalho que te persegue, então você vê naquilo uma ação espiritual de trevas contra você. Ou então, um pneu que furou e você enrolou seu dia todo, enrolou todas as coisas, ou às vezes uma pessoa endemoniada que você viu. A gente sempre acha que essas questões de batalha espiritual estão muito lá fora, né? São coisas externas. E de fato existem essas coisas, essas investidas de trevas contra nós nessas dimensões. Mas hoje eu quero falar sobre a maior de todas as batalhas espirituais, aquela que acontece dentro de você, na nossa mente, nos nossos pensamentos. É a maior das batalhas e das que nós muitas vezes somos muito despreocupados, negligentes, não conhecemos as necessidades e muitas vezes nós caímos na estratégia do inimigo, dando brecha na nossa vida. A nossa vida espiritual é afetada porque nós estamos descuidados com a batalha espiritual da nossa mente. Às vezes parece que tudo está perfeito. Sabe aquela casa bonita que você chega assim e tem aquele jardim, a casa pintadinha, tudo lindo, tudo bonito. Mas quando você entra nessa casa, está tudo bagunçado, está tudo cheirando mal, tem coisa suja. Às vezes a nossa vida é assim. Do lado de fora, ninguém diz nada, parece que está tudo ótimo. Mas do lado de dentro, aqui na nossa mente, está tudo fora de lugar, está tudo desorganizado. Existe uma guerra sendo travada e nós estamos perdendo a guerra dentro da nossa cabeça. Então, meu querido, às vezes são pensamentos de desistência. Às vezes são situações, como nós cantamos, de ansiedade, de pecados na mente. Às vezes são situações de solidão, de tristeza profunda. E às vezes cada um de nós está travando essa batalha, aqui sentadinho, com cara de crente, com uma cara feliz da vida, que eu jamais diria que você tem algum problema, e você tem aí as suas lutas e suas dificuldades, e que muitas vezes você está perdendo essa guerra. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nosso propósito hoje é começar a arrancar esses pensamentos tóxicos que vêm sobre a nossa cabeça como setas do maligno, para nos fazer desistir, retroceder, pensar coisas que não são verdades, crer em coisas que não são verdades, e aí a gente vai perdendo a nossa batalha. Pensamentos na nossa cabeça formam um caminho. Os entendidos disso explicam que é o seguinte: existe um caminho neural. Cada vez que você tem um pensamento, um caminho neural é feito na sua mente. E quanto mais você caminha naquele mesmo pensamento, você vai consolidando, fortalecendo aqueles pensamentos. E se não são pensamentos bons, são pensamentos tóxicos, negativos, mentirosos, você vai cada dia acreditando mais naquele pensamento. Pensa bem,
é como se fosse uma estrada. Você começa pensando alguma coisa negativa, tóxica, e é como se abrisse uma picada no mato. E você continua, mas um dia você pensa aquilo de novo, e aquele caminho já fica mais firmado. Aí você, no outro dia, pensa de novo nessa mesma pensamento tóxico. E aquela estrada vai sendo cada dia mais ampliada. Daqui a pouco ela está sendo pavimentada. E logo quando você vai observar, já virou uma estrada, uma autoestrada, consolidada, firmada, e você está completamente rendido àquele tipo de pensamento. Olha o perigo que é. Você sabe que a gente tem muitos pensamentos todos os dias. E muitos dos pensamentos que nós temos todos os dias, dizem os entendidos que pelo menos uns 10 pensamentos são tóxicos para a gente. E provavelmente esses pensamentos tóxicos você vai pensar amanhã, você vai pensar depois de amanhã, você pensou ontem, você pensou hoje, e ele vai pavimentando, ele vai se fortalecendo. Paulo vai dizer que é uma fortaleza, vai se formando uma fortaleza na sua mente e você começa a viver em função daquilo. Sentimento de desistência, sentimento de ansiedade, todo dia passa na sua cabeça alguma coisa que vai se fortalecendo. Meu querido, Deus quer nos trazer libertação sobre essas coisas na nossa mente, sobre esses caminhos da nossa mente. Às vezes, a gente tem fortalezas tão estruturadas durante anos dentro da nossa mente, que nós não conseguimos superar. E por isso nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Nós vamos ver algumas coisas bem práticas hoje do que nós podemos fazer para detectar esses pensamentos nocivos, esses pensamentos tóxicos e começar a mudar a nossa forma de pensar. Dos itens da armadura do cristão é um capacete para guardar a nossa mente, porque a nossa mente é muito suscetível ao ataque das trevas continuamente. Então nós temos que colocar o capacete, nós temos que cuidar das coisas que nós pensamos, o que passa na nossa cabeça, o que nós pensamos amanhã, na segunda-feira, quando a gente acorda de manhã para trabalhar, o que nós vamos pensando durante o dia. Meu querido, batalha espiritual na nossa mente. Muitas vezes a gente está muito bem preparado para a batalha espiritual que está lá fora. A gente repreende em nome de Jesus. E aqui na nossa mente a gente está sendo atacado e a gente não resiste e não tem discernimento que é alguma coisa espiritual. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, a segunda epístola aos Coríntios, 10. Paulo está falando do contexto de batalha espiritual e ele vai falar exatamente sobre a mente. Então, abra lá, 2 Coríntios 10, nós vamos ler do 3 ao 6. Diz assim: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Até o 6. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a nossa submissão. Paulo está falando sobre batalha espiritual, está falando sobre a batalha que é travada na nossa mente. E ele vai falar sobre fortalezas
destruindo fortalezas. Fortalezas são o quê? São pensamentos recorrentes que são nocivos, que são mentirosos e que acabam se tornando uma fortaleza. Ele vai falar sobre sofismas. Sofismas são mentiras com cara de verdade. Coisas falsas que a gente começa a acreditar. Falsos argumentos. Ele vai falar sobre altivez. Altivez é o pensamento de rebelião. Eu não preciso de Deus, eu sou suficiente, eu faço o que eu quero, eu não preciso da orientação de Deus, eu sou suficiente nisso. Então ele vai falar sobre esses 3 tipos de ataque que vêm sobre a nossa mente. Meu querido, cada pessoa tem uma área, uma batalha específica, uma situação específica em que você é afrontado na sua mente. Mas hoje eu quero falar sobre 5 categorias de mentiras que o inimigo vem e semeia na nossa mente e age, vem com setas na nossa mente. 5 formas de mentira. E eu quero que enquanto a gente estiver falando sobre essas coisas, você esteja sendo muito aberto ao que o Espírito te diz. Qual é o seu problema? Quais são as áreas que você tem sido afetado no seu pensamento, tem roubado a sua alegria, tem roubado a sua saúde emocional, sua saúde mental? Em que áreas você percebe que existe uma sutileza das trevas, trazendo aí um caminho de desordem na sua vida? Então, vai analisando. Não é hora da gente analisar o outro, é hora da gente se analisar e ver o que é para mim. A primeira categoria é mentiras sobre a sua identidade. Mentiras sobre quem você é. O inimigo começa a plantar mentiras dentro do nosso coração, na nossa mente. Vozes que dizem que você não é capaz, que você não é bom o suficiente, que você não tem uma educação adequada, que você não fala bem. Mentiras que tratam da sua identidade. Quer ver um exemplo disso? Moisés. Quando Deus chama Moisés, Moisés diz: eu não tenho condições de ir a Faraó, porque eu não sou qualificado para isso. Eu não sei falar direito, eu não tenho condições. Moisés estava debaixo de uma mentira na sua identidade, porque a gente vê a história e vê que ele foi capaz não só de confrontar Faraó, como de levar o povo todo por 40 anos no deserto, e ele era capaz sim, mas ele acreditava que não era. Mentiras na sua identidade. A gente começa a rever e repensar pensamentos frequentemente. Eu não sou capaz, eu sou limitado, eu não sou tão bom quanto deveria. Pensamentos nesse sentido, que vão se formando e vão tornando fortalezas dentro de nós. À medida que nos paralisa, porque a gente começa a acreditar que de fato a gente não é capaz, de fato a gente não é, de fato a gente não faz, de fato a gente é limitado, de fato a gente não tem educação, de fato a gente é uma pessoa medíocre, e a gente passa a acreditar nessa mentira. Essa é a primeira categoria de mentira, a mentira que fala a respeito da nossa identidade. Nós precisamos começar a arrancar esse tipo de pensamento da nossa mente. Segunda categoria de mentira é a mentira acerca do desempenho. É aquela mentira de que você não se sente, você sente que você não é tão bom quanto deveria ser. Você não é suficiente para aquilo. Você não é a pessoa que desempenha bem o seu papel. E aí entra a questão, por exemplo, se você é pai, se você é marido,
se você é mãe, se você é dona de casa, se você é profissional. Você se desvaloriza e acha que seu desempenho é sempre inferior do que de fato é. Porque existe uma seta que vai na sua mente te dizendo continuamente que você tem esses defeitos. Você sabe o que acontece? Geralmente, as pessoas que estão debaixo desse ataque são pessoas muito perfeccionistas. Querem tudo muito correto. E como ninguém consegue ser perfeito, essas pessoas acabam se desmotivando. Eu não sou tudo isso, eu não faço bem, eu estou deixando a desejar. E a gente começa a entrar numa rota de comparação. Começo a me comparar com o outro, começo a me comparar com um colega de trabalho, começo a me comparar com a esposa do outro, começo a me comparar como o outro é crente e eu sou bem fuleiro com o crente, e a gente começa as comparações. Comparação, meu querido, é alguma coisa que vem do inferno, porque você é você, não tem que se comparar com ninguém nem nada, mas a seta vem e começa a olhar, olha só fulano, olha que ótimo marido que ele é, e você? Você tem um monte de defeito. Claro, né? Você não convive com o cidadão para saber os defeitos dele. Então, parece que tudo é belo. E você se torna uma pessoa extremamente crítica com você mesmo. Porque você está sendo atacado no seu desempenho. Isso gera frustração, porque você só vê coisas erradas, você só vê coisas negativas, você só vê situações em que você não tem um bom desempenho. Então você vê dessa forma. Esses pensamentos, meu querido, vêm do inimigo. Então, a segunda é mentiras acerca do desempenho. A terceira são mentiras potenciais. O que significa isso? Mentira de que tudo vai dar errado. São pessoas que têm uma síndrome de catástrofe dentro delas. Alguma coisa não vai dar certo, esse plano não vai dar certo, uma desgraça vai acontecer, a minha mulher vai me deixar, os meus filhos eu vou perder todos do caminho do Senhor. São situações de pânico, de potenciais, provavelmente não vai acontecer, mas você potencializa situações em que você acha, eu vou perder meu emprego, eu não vou ter como sustentar os meus filhos, e a gente vive num desespero. Eu vou ser despedido, eu vou ficar doente, fulano vai me trair, eu sei que meu marido está me traindo, esse projeto não vai dar certo, eu não vou conseguir entrar na faculdade, eu não vou conseguir um dia me casar e ter meus filhos, ter uma família. São mentiras em potencial, mentiras potenciais. Gera, meu querido, um desgaste tremendo, porque você está sofrendo por coisas que provavelmente nunca vão acontecer. E você vive no pânico, você vive no desespero, na catástrofe, no caos, sempre esperando uma coisa desandar na sua vida. É uma seta na sua mente, são mentiras. Nós vamos hoje começar a ver quantas palavras de Deus existem a respeito de nós, a respeito da nossa identidade, a respeito do que nós somos e quem Deus nos fez para ser, a propósito do que Deus tem na nossa vida para fazer. Então, são essas palavras que precisam nos consolidar, nos fortalecer. A quarta mentira são as mentiras de percepção. O que é que a outra pessoa vai pensar de mim? O que é que as pessoas vão falar de mim? O que é que vão me julgar nessa situação? Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. A maior parte das outras pessoas não estão nem aí para você. Eu sinto lhe dizer. Você fica sofrendo, preocupado com o que vão dizer, o que vão falar, qual é a perspectiva que o outro tem sobre você.
provavelmente coisas irreais, porque o outro não tem nem, às vezes, não tem nem intimidade com você para ter algum valor formado sobre você. Então a gente começa a viver nessa percepção dos outros. Como que os outros vão lidar com isso? Como que os outros vão me olhar? Que tipo de julgamento? E aí a gente entra muito na questão do julgamento. A preocupação do que os outros estão nos julgando, estão pensando de nós. E às vezes o outro está pensando nele mesmo. Tem tanta coisa, tanto problema na vida que ele não está nem pensando em você. E você está preocupado. O que ele acha? O que ele achou da minha roupa? O que será que ele pensou naquela hora que eu falei não sei o quê? E vive nesse desespero. Então, meu querido, essa é a quarta mentira que o inimigo vem e lança sobre a nossa mente. A mentira da percepção, a preocupação do que os outros estão pensando sobre você. A quinta mentira é a mentira acerca de relacionamentos. Como a gente tem dificuldade em entender os relacionamentos. Às vezes você está rodeado de pessoas, você tem muitos amigos, você não tem nenhuma razão para se sentir só. Mas na sua mente vem aquela mentira de que você está só. Você não tem com quem contar. Se acontecer alguma coisa com você, sinto muito, porque não tem um que vai segurar as pontas com você. E você começa a entrar nesse desespero de que você não tem com quem contar, que você é sozinho. Eu não tenho com quem falar. Se eu tiver um problema, não tem quem me socorra. Mentiras. Porque quando você tem um problema, surgem pessoas que te apoiam, que te deem o suporte necessário. Mas você acredita naquelas mentiras de que você não tem ninguém. Você não pode contar com ninguém. Ninguém é confiável. Medo de que os amigos vão deixar. Eu não vou poder, numa hora de necessidade, contar com esses amigos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse tipo de pensamento visita a sua mente frequentemente? Eu te dei aqui 5 áreas. Será que uma dessas são pensamentos que frequentemente visitam a sua mente? Você sabe que as consequências de acreditar nessas mentiras é um tremendo sentimento de culpa. Nós nos sentimos culpados porque nos sentimos que deveríamos ser mais do que somos, deveríamos fazer mais do que estamos fazendo, deveríamos ser melhores maridos, esposas, crentes, líderes, ou o que for. E a gente começa a viver uma vida pesada, sobrecarregada, com a nossa mente cheia de fortalezas que nos trazem pensamentos tóxicos várias vezes durante o dia. Sentimento de culpa. E assim, meu querido, o inimigo começa a nos enfraquecer. Começa a nos dominar por aqui, pela mente. Não é um endemoniado aqui fora, não. É na sua mente. E você acata esses pensamentos porque são seus. Então você acha que é assim mesmo. Mas na verdade são setas do inimigo que vão te tolhindo, que vão te paralisando, que vão te adoecendo, que vão gerando em você enfermidades até no seu corpo físico por conta desses pensamentos. Hoje nós precisamos começar a destruir, meu querido, essas fortalezas na nossa alma, na nossa mente. A culpa acaba nos paralisando. A gente acaba sendo levado para ansiedade, para depressão, para falta de expectativa, para desistência da vida. Esse assunto, esse problema que eu tenho no meu casamento, eu não vou lidar porque isso não tem solução. Eu desisto. Quantas vezes você já parou para pensar nisso? Essa situação eu vou deixar de lado
porque não tem solução. Eu sou assim, eu não consigo melhorar. Eu acho que esse negócio de ser crente nem é comigo, porque eu não consigo ser crente de verdade. Eu acabo sempre nos mesmos pecados, nas mesmas fraquezas. E a gente começa, o sentimento de culpa a nos paralisar. Eu deveria estar fazendo isso, eu tinha que ser melhor. A essas alturas do campeonato, o meu recurso, o que eu esperava é estar fazendo mais. E a gente vive no sentimento de culpa. Ministerial, como líder, como família, em casamento. E a gente entra numa desistência. Eu queria sugerir alguns passos de solução. Porque é fácil a gente apontar o problema, né? A questão é que solução a gente tem. E eu quero te dar alguns passos para que você possa começar essa batalha, tendo entendimento da batalha que se trava dentro de você e reagindo positivamente. Começar essa guerra para que as fortalezas sejam abatidas, sejam enfraquecidas, e você resista e consiga discernir quando é um inimigo trazendo uma seta sobre a sua vida. É ele, já sei. Você ficar atento. Primeiro passo é clareza. Primeiro passo é: quais são esses pensamentos tóxicos que você tem? Você tem que ser muito claro e objetivo. De preferência, escreva. Não deixa só na cabeça, não, porque na cabeça ele vai se perder. Escreva. Escreva num diário, numa anotação, num papelzinho que você tem na Bíblia. Quando você discernir um pensamento tóxico, escreva como: eu estou sentindo, eu estou pensando isso. Escreve. Porque depois você vai rever aquilo e você vai ver que são mentiras. Seja muito honesto com você mesmo. Seja claro, seja objetivo. Você sabe que eita, agora engasgou. Foi feita uma pesquisa de que cada pessoa tem mais ou menos cerca de 10 pensamentos tóxicos por dia. E isso você está bem se tiver só 10, né? Porque eu comecei a fazer, meu filho, te falar, já bati todos os recordes. Então, meu querido, comece a escrever. E você vai começar a ver o que é verdade. Não, peraí, o que é verdade? O que de fato é? O que não é? Então, eu estou agora pensando assim, assado. Escreve com clareza. Porque, na verdade, quando você não tem esse discernimento, você está fortalecendo aqueles pensamentos nocivos. Então, você vai escrever. Talvez seja o caso até de você procurar uma pessoa sua de confiança, em que você possa compartilhar. Eu tenho tido esse tipo de pensamento. Isso serve para pensamentos pecaminosos também. Pensamentos nocivos em todos os sentidos. Esse tipo de coisa tem vindo na minha mente. E se você fica atento, você observa que várias vezes vem aquele pensamento. Ele já está recorrente. E você vai ver que tem uma grande fortaleza dentro de você, resistindo naquele pensamento. Então, esse é o primeiro passo, clareza. Seja muito franco com você mesmo, com você e com Deus. Coloque ali, anote qual é o seu pensamento nocivo, tóxico. Segundo passo, reconheça o padrão. Todo pensamento tóxico tem um padrão, tem um gatilho, alguma coisa que o inimigo vem e te visita naquele momento com aquele mesmo pensamento. Você tem que descobrir que gatilho é esse. O que é que acontece que faz com que você volte de novo para aquele pensamento que não é bom. Exemplo, estava eu sentada ali no começo do culto. Quando eu vi que tinha meia dúzia de gato pingado, estou sendo franca com os irmãos, para começar o culto.
Me vem um gatilho de situações que eu já vivi, de momentos que eu já vivi na vida, e começa a me dar um pânico, e acontece isso comigo. Não vai vir ninguém na igreja hoje. Estou falando sério, aconteceu comigo aqui no início. Aí, à medida que o culto vai começando, o povo vai chegando, né? O coração da gente fica um pouco mais feliz. Mas ainda assim tem muita cadeira vazia. Isso para mim já dá um gatilho de um pensamento negativo, tóxico para mim, que é muito ruim para o meu sentimento, para a minha maneira de pensar. Então a gente tem que descobrir qual é o gatilho, qual é o que é que faz com que o inimigo te visite naqueles momentos. Quer ver um outro exemplo? Às vezes é uma situação hipotética. Você, quando tem uma reunião do seu trabalho, toda vez, começa a observar, toda vez que tem uma reunião do seu trabalho, você sai mal daquela reunião. Porque você se sente menor, porque você acha que todas as críticas que foram feitas é para você. Então você sai se sentindo, eu não dou para isso, eu vou perder esse emprego, eles não estão gostando, foi para mim, assim, direta. Aí você começa a perceber que toda vez que tem reunião do trabalho, você tem esse mesmo tipo de reação, esse mesmo tipo de pensamento. É o gatilho, é o que o inimigo vai e te visita naquele momento, com os pensamentos negativos, doentios. Então, meu querido, a gente precisa reconhecer o padrão. Então, primeiro passo, clareza. Seja objetivo e claro, anote quais são os seus pensamentos tóxicos. Segundo, reconheça o padrão. O que é que sempre acontece que você volta para esse mesmo tipo de pensamento? Terceiro, pare o processo. Se você já reparou que aquele pensamento é um pensamento tóxico, levanta a plaquinha de pare e interrompa aquele pensamento. Eu não vou mais me sujeitar a esse tipo de pensamento. Ele não é verdadeiro, ele é mentiroso. Então, eu não vou entrar nesse padrão novamente. O que você pode fazer? Porque a maior parte das vezes a gente se acomoda com os pensamentos da gente. É assim mesmo, eu sempre esse tipo de coisa passa pela minha cabeça, eu sempre sou assim. Então você nem percebe que há uma seta das trevas ali. Então, pare o processo. E por último, aprenda como afirmar. Construa novos caminhos. Se você já entendeu que existe um caminho que te leva sempre por aquele pensamento nocivo, comece a construir novos caminhos. Comece a enfraquecer as fortalezas. Quer ver uma boa tática? Busque a palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus tem a dizer sobre você? O que é que Deus já falou sobre você? Quem você é? O potencial que você tem? Comece a anotar textos bíblicos. Eu gosto muito de colocar na minha parede lá no meu escritório. Coloco um monte de post cheio de texto bíblico, de promessa, do que Deus fala que eu sou. Porque volta e meia eu tenho que ler para lembrar o que Deus falou que eu sou, não o que o inimigo fala que eu sou. O que eu posso fazer, não porque eu acho, mas porque Deus falou que eu posso fazer. Através da palavra de Deus. Comece com confissões sobre você mesmo. Eu sou capaz, eu sou uma pessoa com capacidade para fazer as coisas, eu tenho uma identidade assim, eu tenho qualidades, eu sou uma pessoa de valor. Começa a reforçar essas coisas. Entre num processo de reverter esses pensamentos. Em vez de abraçar os pensamentos tóxicos, começa a colocar pensamentos, o que a Bíblia fala sobre você, quem você é, potencial que você tem. Começa a rever essas coisas. Eu quero, já terminando, caminhando para o final, eu quero fazer um exercício com você, uma sugestão. Queria que você ou pegasse um papel, uma caneta, ou pegasse o celular e anotasse no seu celular,
Mas é um momento seu agora, particular, ninguém vai olhar o celular do coleguinha, né? É um momento nosso, particular. Eu vou te dar alguns minutinhos e eu quero te convidar a escrever aí pelo menos um pensamento tóxico que frequentemente vem na sua cabeça. Vamos lá? Eu já falei, já dei vários exemplos. Com certeza algum deles te remete a um pensamento e você vai escrever aí. Deixa os outros 9 para depois, tá? Que é 10, né? Então, pelo menos um só. Hoje nós começamos um processo de mudança da nossa mente, de arrancar essas fortalezas que às vezes estão dentro de nós desde a nossa infância. Há pensamentos de eu não sou capaz, eu não tenho valor nenhum, às vezes vem da infância. Então são fortalezas que precisam ser, de fato, batalhados para serem removidos, porque estão fortalecidos ali. Agora feche seus olhos e ouça o que eu tenho a te dizer. Você é ungido do Senhor. A palavra diz isso. Você vai prosperar. A palavra do Senhor diz isso. Você é abençoado. A sua mente é abençoada porque você tem a mente de Cristo. Você é capaz, porque Deus te capacita. Ele te dá as condições. Deus tem pensamentos de paz e não de mal para você. Então abra mão de todo o caos que você imagina. Você não vai falhar. Você não vai desistir. Você não vai cair. Você não vai frustrar. Você não vai perder a sua família. Você não vai perder o seu casamento. Você tem amigos, você é abençoado do Senhor com pessoas que amam a sua vida, ainda que você ache que não. A palavra de Deus diz que Ele sabe os caminhos que Ele tem a seu respeito, que aquele que começou a boa obra na sua vida vai continuar até o dia de Cristo Jesus. Você pode estar desistido, mas Ele não desiste de você. Você pode entender essas coisas que a palavra de Deus fala? Eu quero que você agora coloque a sua mão na cabeça. Coloque a sua mão na cabeça. E você vai declarar assim: hoje eu quero ser liberto de todo pensamento tóxico. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, fique de pé. Nós vamos cantar um cântico que eu pedi que as meninas preparassem, que falam justamente sobre isso. E eu quero que você cante, mas que você guerreie de fato, entendendo que um nível de libertação se estabelece sobre a sua vida a partir de hoje. Não é a solução total, mas é um despertamento para um posicionamento que você precisa ter a partir de agora para mudar a sua mente, a sua maneira de pensar. Você não vai deixar que o inimigo venha e lance seta sobre você, fracasse o seu dia, te faça desanimar e desistir de projetos e sonhos, porque ele coloca na sua mente coisas que são mentiras, sofismas. Hoje você vai começar a guerrear pelas fortalezas que estão na sua mente.
que tem muitas vezes te levado à decepção, à queda, à frustração, à desistência de muitas coisas. A sua mente é livre. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo não é uma mente defeituosa, doente. A mente de Cristo é sã, é poderosa, é completa. E é essa mente que você tem. Ah, meu querido, vamos cantar ao Senhor. Se você sentir o desejo por alguma razão de vir aqui à frente, por causa das suas questões, fique à vontade, mas cante ao Senhor. Jesus quer